um deus da morte incorpóreo desceu solenemente ao acampamento rebelde. No chão, inúmeros magos de nível 1 e 2 começaram a entrar em colapso com seus acólitos, morrendo apesar de múltiplas camadas de proteção, poções, artefatos mágicos e outras defesas. Mesmo os edifícios ao redor não foram poupados. Eles rangeram e balançaram enquanto desmoronavam como areia diante da água. Ondas tóxicas sem forma miraram os três magos no ar e começaram a atacá-los, deixando-os indefesos enquanto observavam seus aprendizes e os outros membros de suas organizações caírem. Com um único ataque, exceto por um punhado de magos que conseguiram escapar usando seus tesouros secretos, o resto foi transformado em cadáveres que decaíram rapidamente. Vocitoron rugiu enquanto corria à frente. O poder aterrorizante dos ataques tóxicos de um Kemoin Warlock era de conhecimento geral. No entanto, a habilidade de Lei Lin atingiu um nível que permitiu que ele exterminasse quase tudo no chão, o que era anormal. Este ataque dele foi repentino e inesperado, o que resultou em enormes perdas. Testemunhando as mortes de seus próprios aprendizes, amigos e até famílias nas mãos de Lei Lin, os dois outros três magos endureceram seus olhares e avançaram com olhos lacrimosos. Holograma fantasma. Diversos fantasmas de criaturas gigantes começaram a aparecer por trás de um antigo rank 3 magos. Eles cercaram Lei Lin e abriram suas enormes, ferozes e ameaçadoras bocas para prendê-lo no meio deles. Trono carmesim. Uma imagem ilusória de um trono vermelho sangrento apareceu atrás de Thoron, emanando um forte cheiro de sangue. O trono era simples e sem adornos de ouro sem brilho com marcas de várias espadas e machados. Parecia que tinha passado por muitas provações e tribulações, dando-lhe uma aparência quase natural de crueldade. Sob o trono ilusório, os três vestiram uma armadura vermelha. Suas auras foram elevadas a um nível HMM. Amplificação da aura e remoção da supressão, assim existem esses modelos de magia. Os olhos azuis de Lei Lin brilharam de excitação. Ele gravou diligentemente o domínio da outra parte no iChip, com a intenção de pesquisar mais. Essa era a característica do domínio incompleto de um magus de nível 3. Uma vez que Thoron compreendesse completamente a força desse domínio, ela entraria no reino da Estrela da Manhã. Claro, o atual trono carmesim só forneceu uma amplificação limitada para o Thoron e o resto não poderia se comparar ao próprio Intimidating Gaze de Lei Lin. No entanto, sob o brilhante brilho do trono, os olhos dos enormes fantasmas ficaram vermelhos, e eles correram em direção a Lei Lin com força total, sem um pingo de hesitação neles. Tal retaliação fraca. Thoron, ficarei totalmente desapontado se isso for tudo que você tem, Lei Lin suspirou. As terríveis ondulações de energia de seu corpo transbordaram quando o aterrorizante feitiço inato de um guerreiro Kemoin, o olhar intimidador, envolveu a região e isso parecia que uma antiga serpente Kemoin gigante havia renascido em toda a sua selvageria. Uma onda tirânica de energia escura desceu ao chão, trazendo consigo uma aura bastante incomum e selvagem. O campo de força imediatamente assumiu o território anteriormente sob o trono carmesim, quase instantaneamente contrariando seus efeitos. Mesmo que Lei Lin tenha suprimido a energia em seu corpo, suas habilidades foram expostas aos enormes fantasmas e ficaram absolutamente loucas, como se tivessem visto algo horrivelmente bizarro. Eles rugiram em confusão, brutalmente atacando um ao outro e até correndo em direção ao seu dono original. Oh! Uma boa chance de testemunhar os efeitos da confusão observando os magos adversários se atrapalhando. Lei Lin sorriu indiferente. Seu domínio inato havia sido fortalecido com firmeza pelo Fingerbone de Lamia, algo que se estendia às regiões de amplificação e supressão de energia. Se não fosse pelo fato de ter experimentado a flexão de regras por um verdadeiro domínio do Morningstar Magus, ele teria pensado que ele já havia sido formado. Ainda assim, mesmo que fosse um mero campo de força, seus efeitos já eram inimagináveis.
A imagem fantasma do trono carmesim começou a recuar na derrota, como se tivesse perdido sua glória anterior. E antes que os outros dois magos pudessem revidar, seus campos de força haviam sido suprimidos e derrotados. Torão foi o único que se classificou para combinar Lei-Lin em uma colisão de campos de força. Quanto aos campos de força de nível inferior usados pelos outros, eles certamente não poderiam coincidir com os desses magos da fase hídrica. Devido ao apesar da profundidade da compreensão de um domínio em diferentes níveis, havia uma grande diferença em seus pontos fortes. Assim, os campos de força dos magos abaixo da hidrofase foram considerados efetivamente inúteis. O mago com a caveira de tigre exibia uma expressão de derrota. Ele entendeu e admitiu a enorme disparidade entre Lei-Lin e ele mesmo. No entanto, ele rugiu ferozmente, os músculos de seu corpo enrijecendo e inchando enquanto seu lindo pelo brilhava com um brilho colorido. As articulações nos ossos dele estalaram ruidosamente e logo o corpo dele inchou e se expandiu de uma figura normal a um pesadíssimo 3 metros. Você é doido. Eu vou te matar. Eu vou quebrar seus ossos um por um, centímetro por centímetro sem piedade. Ele rugiu trovejante e deu um soco de alta intensidade, quando fortes rajadas de vento o atingiram bem em seu rosto. O ar ao redor parecia ter sido tão comprimido por esse soco que se transformou em um corpo de cristal substancial que subiu em direção a Lei-Lin como um projétil. Um mago humano com um corpo reforçado, que visão rara. Lei-Lin ficou sério, ficando cauteloso com o homem. Magos com corpos reforçados eram conhecidos por pertencerem ao clã das Bárbaras. Quanto a outros tipos de magos, eles geralmente ficariam felizes em usar magias para a destruição de inimigos. Como tal, vendo como o crânio de tigre mago se transformou em uma criatura tão poderosa, ele tinha certeza de que havia alguns no continente central que poderiam fazê-lo, embora fosse raro. De um modo geral, os magos não davam muita ênfase à força e agilidade. Em vez disso, valorizava mais a qualidade da forma física, pois o corpo corpóreo era a parte que sustentava as fundações de qualquer poder mágico. Além disso, Warlocks diferentes herdaram habilidades diferentes de seus mais velhos, daí dependerá muito de qual área cada ancestral colocou sua ênfase. Lei-Lin entendeu isso e se esforçou para polir todos os fatores de força e agilidade em si mesmo ao máximo. Em uma onda de excitação, Lei-Lin desembainhou sua Meteor Sword e habilmente exibiu suas técnicas de crossblade. Corte de lâmina cruzada. Uma grande cruz preta brilhou e cortou o céu, carregando consigo terríveis toxinas de Kemoin. O projétil estilhaçou-se em pequenos pedaços no ar, mesmo quando o rescaldo viajou em direção ao enfurecido crânio de tigre magus. O crânio de tigre magus cobriu a cabeça com as duas mãos e correu para frente. Cracle. O som de vidro quebrando podia ser ouvido enquanto o lindo brilho colorido do crânio de tigre magus explodiu em um flash e colidiu de frente com um crucifixo preto, quebrando em 1 milhão de pedaços. Uma ligeira lágrima apareceu em seu braço e, a partir dele, ouviram-se sons fracos de algo que se deteriorava quando a fumaça branca surgia. Sem hesitar, o crânio de tigre magus correu em direção a Lei-Lin em um momento. Muito alta vitalidade, de fato, para ser capaz de suportar o veneno da serpente gigante de Kemoin, além de possuir excelente resistência à magia. A vitalidade de alguém era de pelo menos 100 pontos ou mais. Além disso, a força e a agilidade do lado oposto haviam excedido seu próprio valor de 30 aos trancos e barrancos. Vendo como ele era capaz de usar técnicas simples para lidar com golpes mortais, os olhos de Lei-Lin se iluminaram. Morrera agora. O braço direito do crânio de tigre que magus transformou em uma enorme garra de tigre, derrubando Lei-Lin. A enorme garra de tigre parecia uma pequena pedra de moinho. A brilhante garra afiada era brilhante e ameaçadora, com feitiços visíveis na luz brilhante que emitia bang. A garra do tigre foi interrompida abruptamente no meio do ar por uma palmeira. Embora a constituição de Lei-Lin fosse alta e esguia,
Quando comparada com a criatura com cabeça de tigre, ele era bastante pequeno e sua palma era equivalente à de um bebê. No entanto, foi essa palma insignificante que conseguiu domar a garra afiada do tigre, desabilitando sua capacidade de avançar. Como pode ser isso? O homem idoso gritou de surpresa. Ele acabara de derrotar seus fantasmas a certa distância. Ele estava absolutamente certo da força de seu amigo. O crânio de tigre Magus tinha impiedosamente matado uma criatura de nível 3 neste estado bestial. Mesmo quando ele se lembrava disso agora, tinha sido chocante. No entanto, um ataque total de seu amigo foi bloqueado por uma única palma, algo que não fazia sentido. Além do mais, olhando para a parte oposta, parecia ser fácil. Mesmo para um feiticeiro, não é possível possuir um poder tão aterrorizante, a menos que você também seja um magus que pratique técnicas de reforço corporal. O velho examinou Leilin, tentando analisá-lo, mas incapaz de lê-lo. Como? Como isso é possível? Além do velho chocado, o crânio de tigre Magus também estava sem fala. Ele estava extremamente confiante em sua capacidade. Mesmo em face de várias ligas mágicas colocadas por outros magos, ele só precisava usar sua garra e elas teriam rachado e se desintegrado como areia fofa. Mas agora, não há nada que não seja possível. Leilin apertou ainda mais a mão e os sons estalaram quando o braço de Magus, do crânio de tigre, virou abruptamente para uma curva estranha e distorcida. A diferença entre humanos e animais reside no uso de suas forças, seja para exploração ou como ferramenta. Se você nem sabe disso, não importa o quão forte você seja, você é apenas um idiota. Leilin olhou para o gemido de crânio de tigre Magus e sentiu uma pontada de pena. Atrás dele, as sombras negras de 2 braços apareceram, prendendo-se à sua mão direita e injetando um fluxo constante de energia nela. Embora a força de Leilin fosse de apenas 30 graus de poder, ele poderia usar seus feitiços para romper esse limite e aumentar maciçamente sua força por um curto período de tempo. Afinal, seu personagem inato era o de um magus, não um cavaleiro competitivo. Aqueles que não conseguem acompanhar os tempos, você será abandonado como lixo. Leilin soltou um suspiro, agarrou os braços do crânio de Magus e levantou-o. Isto é mau. Temos que salvar o Borjin. O confronto aconteceu rápido demais. Afinal, tanto Leilin quanto o crânio do tigre Magus eram ágeis, com pelo menos 30 graus de habilidade a esse respeito. Desde o assalto inicial, a Leilin desembainhando a espada, a retaliação e contra-ataque, tudo aconteceu em questão de segundos. Mesmo Thoron não teve a chance de reagir, nem teria esperado que Leilin facilmente derrotasse um magus de nível 3. Praga da chama sombria. Leilin não demonstraria piedade. Ele estava completamente pronto para tirar todo mundo. Uma parede de fogo escarlate negra apareceu e, num piscar de olhos, os 2 magos da classificação 3 que haviam se adiantado foram afogados em seu incêndio.